não, viu? Vamos embora, oitavo ano. Ó, quem tá chegando aqui, ó, vai passar o nomezinho na tela. Professor Gilson Soares, todo esse clima geográfico nessa sexta-feira, ó, sextou! E vamos embora, hein? Olha, antes, pega aí, vai, pega o teu celular. Olha, vamos meter aqui um passinho, ó. Cadê a intérprete lá, ó? Mete o passinho comigo, intérprete. Vá. Ela não vai fazer, não. Então, pega aí seu celular, pega aí sua... Vamos lá baixar, né, minha gente, o Educa Recife, né, para que vocês possam interagir aqui simultaneamente com a nossa aula. Então, pegue aí agora o seu celular que vai aparecer, ó, aqui em sua tela, 2 QR Codes, para que você, o quê? Seja direcionado à loja de aplicativos e você baixe lá o Educa Recife e vem aqui, ó, interagindo com a nossa aula. Aí, né, tem um destaquezinho de hoje, né? Vocês estão acostumados, né? Oitavo ano, toda sexta-feira aqui, e está comigo quem? A professora Vanessa, né? Só que tem um detalhezinho, né? Repara só, quem é que vai estar com direita e esquerda, ó? Um rostinho lindo aqui para vocês. Olha só quem está sentado lá, não é ela não, né? Por que não é ela, professor? Diga aí, diga, por quê? Primeiro, Billy, dá o close. Ó. Mas, gente, sabe por quê? Eu não estou aqui no lugar dela hoje. Por quê? A professora Vanessa hoje faz aniversário, galera. Ela está completando mais um ano de aniversário. E a gente está mandando para ela agora assim, ó. Trilhões de beijos, trilhões de abraços. Ela faz parte da equipe, é muito querida por mim, por Justo e por vocês aí. Então, gente, por isso que ela não está aqui hoje. Mas eu vou... Ó, eu não sou tão lindo como ela, nem tão inteligente, mas estou aqui, professor. Estou aqui, vamos embora. Professora Vanessa, ó, forte abraço, você está aqui, ó, em meu coração. E aí, qual é o tema da nossa aula de hoje? Olha aqui, vai passar agora o tema da nossa aula de hoje. Os movimentos sociais, sua origem e história. Já trabalhamos aqui movimentos sociais, falamos daquela característica, né, no território brasileiro. Falamos do quê? Do MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eu estava justamente com a professora Vanessa, a gente com um chapeuzinho, não foi? Vermelhozinho. O Billy já fez o sinal ali que sim. E aí nós vamos agora conhecer, ó, a origem, como tudo começou. E vocês ficam ligados aqui na nossa aula de hoje. Também vale sempre lembrar que nós temos o canal do YouTube, está aí sempre crescendo, cada vez mais impulsionado por vocês. Vai lá, chega lá, se inscreve, compartilha com seu amigo. Cadê seu coleguinha que não está assistindo as nossas aulas? Chega lá, olha, assiste lá a aula do professor. Ele fica junto lá com o professor vamos chegar lá junto, aí você se inscreve e tal, chega lá, deixa um comentáriozinho, tá? A gente tá sempre de olho. Tá Jonaci, tá Billy, tá todo o pessoal da produção. Uns aí com, né? Enfim, deixa esses destaques para lá, Billy, essas coisas específicas. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Movimentos sociais. Olha aí o primeiro slide na tela. Os movimentos sociais possuem como características fundamentais o quê? Uma série de ações coletivas visando modificar a sociedade. Aí vê com o segundo slide que diz, ó, olha, almejam promover mudanças sociais por meio de um embate, olha, político, de acordo com seus valores e ideologias, dentro de uma determinada sociedade e de contextos específicos marcados por tensões sociais. Então, os movimentos sociais, né, vai justamente o que surgir para tentar diminuir essas desigualdades sociais que vão existir na sociedade e aí dos mais variados tipos. Vocês se lembram lá que a gente trabalhou aqui na aula anterior, os tipos de movimentos sociais que existem, né? Alguns exemplos nós citamos aqui. Se você não se lembra, não recorda, regressa lá, assiste a nossa aula anterior, que vai passar tanto por questões de etnias, vai passar por aspectos também culturais, vai passar também pela questão da inserção lá, da questão da mulher, das desigualdades diferenças de salário, toda aquela questão
da mal estruturação, da estruturação, quase que não sai, né? Dos trabalhos formais, passando o quê? Por baixos salários, né? As más condições de empregabilidade naquela questão de passar, questão de saúde, a questão da dinâmica de transporte, né? Será que a empresa está fornecendo uma condição agradável para o seu trabalhador? Tudo isso, os movimentos sociais vêm aí para combater e diminuir ainda mais essas desigualdades, beleza? Aí, por isso que diz aqui, ó, olha aí, ó, lutando por algum ideal, seja pelo questionamento de uma determinada realidade que se caracteriza como algo, olha aí, impeditivo da realização dos anseios destes movimentos, assim construindo, né, uma identidade para a luta e defesa dos seus interesses. Você se lembra que a gente citou no ano anterior, né, que surgem principalmente esses movimentos, né, surgem naquela questão da criação do quê? Dos sindicatos, né, muito impulsionado pelo surgimento desses sindicatos, na questão sindical, que vai trabalhar essas questões dos direitos dos trabalhadores, preservando o quê? A política, botando em prática mesmo o que está escrito no papel, em prática. Não é isso, professor? É verdade, professor. A luta dessa classe realmente é muito importante, porque realmente eles conhecem as suas necessidades. Como o senhor falou, trabalhou no movimento Sem Terra, que eu acho que é o movimento mais forte que existe, que caracteriza bem isso aqui. Mas, se vocês olharem, como o professor falou, der um retrospecto lá atrás, vocês vão ver que o pessoal do Movimento Sem Terra começa lá atrás com o chapéu de palha, o movimento chapéu de palha aqui em Pernambuco, a reivindicação, os grandes latifúndios, professor, Sim. e o pessoal brigando para ter pequenos pedaços de terra para plantar. E aí acontece hoje um programa chamado Agricultura Familiar, que é justamente dessa briga dessa classe, professor. Muito interessante essa contextualização que a gente traz nesse momento pro pessoal. Ainda tem aquela luta que o Brasil, né, tem um processo bem mais lento no sentido de reforma agrária, né? Sim, professor, sim. E aí tem toda essa questão das lutas no campo, né, das melhorias nas condições sociais e também de empregabilidade das pessoas no meio rural. Aí, professor, já que a gente está falando tanto aqui de movimentos sociais, eu trouxe aqui um videozinho bem legalzinho, que vai deixar bem claro para os nossos amigos aqui que estão nos assistindo sobre essa questão dos movimentos sociais. Fiquem aí espertos, vamos lá junto comigo. Movimentos sociais. Você provavelmente já ouviu falar em movimentos sociais, certo? Mas você entende o que são? Os movimentos sociais são importantes mecanismos que modificam a realidade social por meio de reivindicações e ações. Você saberia identificar um movimento social? Neste vídeo, você vai aprender as características estruturais dos movimentos sociais. Os movimentos podem ser entendidos como manifestações coletivas duradouras que reivindicam ou fiscalizam direitos até então não efetivados ou garantidos pelo Estado. Eles podem ser classificados pelo caráter de suas ações. Sendo assim, existem aqueles movimentos que querem uma transformação radical na sociedade e aqueles que querem conservar determinadas conquistas. Neste sentido, eles são classificados como revolucionários ou reformistas, respectivamente. Dentre as características comuns dos movimentos sociais, duas devem ser sempre lembradas. 1. Os movimentos sociais não apresentam coordenação única, pois comportam uma diversidade muito grande de ideias e valores, bem como de atuação e organização. 2. Suas ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento para criar uma nova sociabilidade. Os movimentos lutam por causas que vão além dos seus interesses particulares.
E é por isso que quando seus objetivos são alcançados, transformam a vida não só das pessoas diretamente ligadas aos movimentos, mas também a vida de muitas outras pessoas. Isso ocorre pela universalização das conquistas, que afetam pessoas em um mesmo espaço político e pela né? Que o quê? Como a gente tem, professor, esse destaque, né, da universalização das conquistas, professor. Ou seja, aquele ser humanozinho que ainda está, professor, sendo aqui ainda, ó, todo aquele sistema, ó, ainda está na barriga, né? Toda uma conquista de um movimento social hoje vai dar reflexo justamente na vida daquele ser que está por vir. Então, por isso que os movimentos sociais têm essa característica de importância. Não é isso, professor? Na geração presente, como também em outras gerações futuras, professor. Nós importamos, inclusive, alguns exemplos de movimentos que foram, ao longo dos anos, dando certo na Europa. Por exemplo, vou dar um aqui, professor, que é muito interessante, com a questão de Martin Luther King, que fez aquela grande caminhada em defesa dos negros, né, passando nos Estados Unidos, que existia um apartheid lá. Isso trouxe reflexo para cá e nós começamos também a trabalhar essa questão da desigualdade, os movimentos sociais começaram a se juntar e pedir mais liberdades, mais respeito. Porque a gente trata muito o movimento social, professor, relativo à terra. Mas tem essa questão relativa realmente à disputa da classe social, do preconceito. E, gente, aqui para nós, viu? Preconceito é uma coisa feia pra caramba e ainda existe isso aqui para nós. Justamente. E aí, como a gente tinha citado aqui anteriormente a vocês, sobre aquela questão sindical, existem alguns acontecimentos que acontecem anteriormente. E aí, um deles, nós vamos trabalhar agora, olha só os slides na tela, arrasa Billy Paul, que é o quê? A Revolução Francesa, professor. Essa é a principal. Olha aí, ó, esse movimento social acarretou a mudança da idade moderna, olha só, é a transição, hein, para a idade contemporânea. A Revolução Francesa é o exemplo claro, olha aí, professor, da revolta de um povo que não tolerava mais ser explorado. Então, nós temos lá uma comunidade, né, a população francesa neste período, né, passando aí por uma série de explorações sociais, que a gente vai entender aqui quais são essas explorações, como foi que se deu todo esse processo, que chega justamente agora em sua tela, professor. Olha só, nós tínhamos lá, nessa época na França, um regime que, ó, absolutista, aquele regime de poder absoluto, onde os franceses eram que, ó, obrigados, professor, a pagarem impostos extremamente caros para sustentar os luxos da nobreza, professor, sobre a influência dos iluministas, que é justamente a galera que vai chegar para tentar quebrar nesse paradigma. O terceiro estado se levantou contra a opressão do absolutismo. Aí esse destaque aqui fica bem presente agora, que a gente vai entender. Temos a sociedade, temos lá a região da França, mas aí como é que era? Poxa, professor, para manter os luxos da nobreza, a população, como é que se dava a característica, como era que estava distribuída a população francesa nessa época? O slide aqui mostra as 3 categorias que dividiam a sociedade francesa nessa época. Nós tínhamos o primeiro estado, que era o clero, professor. Esse termo é bem historiográfico, né? O segundo estado, é que já estava aí a nobreza, e aí onde concentrava, a gente chega, né, no terceiro estado, que concentrava a maior parte da população naquela época, girando em torno até de 95%. E aí era o quê? Arcava com o pagamento, professor, de todos os impostos em relação aos demais estados acima, causando aí, né, esse grande contingente populacional, a maior parte da população, esse inconformismo, né, vindo aí com esse termozinho que a gente chama ideais iluministas, justamente para combater os absolutistas. Aí vem o quê? A Revolução Francesa, né? O termo revolução já deixa claro, né? Que na revolução você vai mudança drástica de alguma coisa, né? Você vai se revoltar contra algo
tem essa característica na nossa não é nossa, né, professor? Não, professor, mas diga. Você pode dizer que é nossa? Aqui no Brasil Império, houve muito disso, né? Sim, Não é tivemos verdade? várias. Tanto é que tivemos a Revolução Pernambucana Até por conta em disso, não é Pernambuco, verdade? Justamente, bastante semelhante a isso também. Aí o slide mostra, né? Nós tínhamos lá a situação de exploração no terceiro estado, maior contingente populacional. Atrelado a isso, professor, também tinha uma grande crise econômica. E aí essa pessoa sendo explorada, né, para manter os luxos da nobreza, Sim. não estava legal, não estava sendo assim uma coisa bem plausível. Aí vem as ideias iluministas, isso é quase que um resumo esse slide, professor, que vai gerar o quê? A Revolução Francesa. Beleza? Aquela também, professor, a gente vai ver aqui nesses próximos slides que ela recebe outra cunha, até outro nomezinho também, ó, pode aparecer nos livros, nas provas, né? Olha, também conhecida como o quê? Revolução de 1780. Caiu no Enem, viu? Caiu no Enem, Caiu foi? no Enem. Olha Em vez de estar a só. Revolução Francesa, eu vou estar a Revolução do ano passado, caiu de 1789. Já colocaram a data já para Foi, pegar Aí o pessoal fica sem saber que Revolução estava falando. E aí marcou o quê? Marcou a inauguração de uma nova era, né? Um período em que não se aceitaria mais a dominação da nobreza. Só se admite, desde então, um governo, professor, olha só, que eles queriam admitir lá, ó, legitimado constitucionalmente e submetido ao controle do povo por meio de eleições periódicas, justamente o que a população ganhando poder, força, para o quê, ó? Chegar lá e decidir quem é que vai mandar no seu estado. Aí, ó o lema, hein? Também é bem bastante presente em prova o lema, hein? Já que ela tem prova também isso aí, professor. O lema dessa revolução era o quê, ó? Liberdade, igualdade e fraternidade. Aí tem o quê, ó, pessoal? Liberté. Eu quero ver meu intérprete agora, vai no francês. Liberté. Quero ver agora no francês, ó. Égalité, fraternité, fraternité, tornou-se universal. No transcorrer do século seguinte, uma bandeira da humanidade inteira. Mas a gente está aqui trabalhando questões o quê? De revolução, professor. Sim. E a gente fala que a revolução tem o que? A mudança drástica, né? A gente vai chegar, vai alterar. Vamos assistir aqui mais um videozinho, professor, para entender justamente esse processo de revolução, né? O que é, poxa, revolução, professor? Revolução. Mas vamos lá entender o conceito de revolução. Porque quando nós estudamos o século 17 e 18, ele está cheio destas tais revoluções e eu ainda não consegui compreender o que esta palavra de 10 letras significa. Nunca é fácil de compreender um conceito tão repleto de significados como o de revolução, mas eu estou aqui para ajudar você nesse trabalho. Revolução significa o ato de revolver, ou seja, modificar, abalar tão fortemente as estruturas políticas, econômicas ou sociais de um país, por exemplo, que a partir deste abalo ele não seria mais o mesmo. Como se este país pensado por você fosse atingido por raios, e estes raios fizessem o pensamento das pessoas mudar. Elas passam, a partir deste momento, a escolher o sorvete de morango como favorito, ao invés do de chocolate, por exemplo. Claro que revolução não é tão simples como escolher o sorvete de morango ao invés do de chocolate, mas representaria o mesmo princípio, o de modificação. Então, revolução significa a mudança das estruturas sociais. Até o século XVI, ela representava o movimento dos corpos celestes. Só foi adquirir seu sentido de mudança estrutural com a Revolução Francesa, em 1789. A Revolução Francesa é transcrita como o nascimento da democracia moderna. Por quê? Muitos se perguntam. Simples, mas não tanto assim. Foi a primeira revolução que trazia como bandeira a igualdade em contrapartida à desigualdade que assolava o antigo regime. Trazia o ideal do direito dos homens, de soberania do povo, propôs novas instituições e valores ao mundo. Foi uma revolução, na visão marxista, política da burguesia, que construiu uma nova sociedade baseada no pensamento liberal. Muitos dizem
que a revolução é muito traumática, pois tira a sociedade da inatividade em que ela estava. Então, será que estava tudo bem durante o antigo regime até chegar um pessoal e decidir fazer uma Revolução Francesa, por exemplo? Não! Na verdade, tudo estava um caos. Isso foi se acumulando. Várias insatisfações com o sistema vigente até elas se tornarem a última gota d'água e fazer os burgueses franceses pensarem: nós precisamos mudar isso. Precisamos fazer algo para nos tirar deste sistema esgotado em que vivemos. No entanto, lembre-se que muitas revoluções foram vistas com desgosto no seu período, justamente por mexer com esta inércia social, e foram violentas, lembre-se novamente, pois trata da ruptura da organização estabelecida. As revoluções transformam 3 espaços, obrigatoriamente: político, econômico e social, e são construídas com o coletivo, com participação de toda uma população que anseia pelo mesmo objetivo, de mudança. Recordem-se, revolução não é sinônimo de revolta, guerra civil ou outra palavra que você considera bonita para designar a transformação brusca na estrutura da sociedade. Revolução é a mudança, a criação de uma estrutura, tanto política, econômica ou social, para suprir uma já antiquada e defasada. Joga pra cá, Billy Paul. Vocês agora já sabem o que é a Revolução, né? Entramos até na Revolução Francesa, professor, foi até bom para dar uma refrescada, mas parece que o professor quer fazer um questionamento aí a vocês, né, professor? Pois é. Vocês viram que ela fala de revolução e o vídeo é muito explicativo, que fala tudo aquilo que o professor trouxe no vídeo, colocando. E a gente aqui no Brasil teve aqui e tem consequências. Alguns mártires que nós tivemos aqui, por exemplo, como Tiradentes, tá? Vocês viram a consequência, Frei Canecas, tá? Que teve essa questão aqui. Então a gente tem essa questão. Então eu fiz um pedido para vocês aqui, ó. Maria já está dizendo que sim, o vídeo foi fantástico, mas vejam que a geografia está casando com a história e mostrando, ele está explicando a questão das revoluções. Lá na Europa, a Revolução Francesa, mas aqui no Brasil tivemos revoluções importantíssimas aqui que marcaram o nosso período de república. Simbora, professor? Vamos embora! Aí, nesse processo de revolução, né? Ao longo dos anos, tivemos outra aí, ó. Jogador, tamo junto, hein? Olha aí a Revolução Industrial, professor. Aí as imagens aí representam cada uma, né? Cada processo, né? A primeira começando lá com a máquina a vapor, aí depois a gente tem aquela transição lá para a eletricidade, aí já estamos na segunda revolução industrial, aí a gente já transita para uma terceira, que a gente chama de meio técnico científico informacional, professor Milton Santos, ele mesmo. Aí tem ali, ó, celular, tablet, computador, a internet, o mundo ainda mais interligado, até chegar no negócio que o jogador lá, caríssimo, que não está nos assistindo aí no estúdio, conhece muito bem a robótica, né? Olha aí o robozinho, ó. São as revoluções industriais, né, que causam todo esse impacto de mudança no cenário global, minha gente. Olha o slide em sua tela. Surgimento de um sistema fabril mecanizado, né, que vai o quê? Acelera, impulsiona, aumenta mais a produção de mercadorias, exigindo uma demanda maior de matéria-prima, mão de obra especializada para as fábricas e mercado consumidor. Já estamos aí também, ó, retratando uma coisa que vem junto às revoluções industriais, que é a questão da mecanização do campo, que já vem outra revolução, é revolução demais, professor. A Revolução Verde, que traz esse processo de mecanização, né? Máquinas para o meio rural, substituindo o homem, né? O trabalho braçal, aquela agricultura mais manual, por uma agricultura mais mecanizada, intensificando a produção, tirando lá o trabalhador do campo, substituindo por máquinas, e aí ele vai ter que procurar outra área para se cultivar, ou então procurar um grande centro urbano. Aí já entra em êxodo rural, professor. Eita geografia, viu? Olha aí, ó, afetando na aceleração dos meios de transporte de pessoas e mercadorias
porque se fazia necessário o encurtamento de tempo que se percorria de uma região para outra, escoando o que? A produção. Beleza? Olha, chega no slide sem uma orientação ideológica, professor. Olha só. Definir as primeiras revoltas, professor. Então, vai surgir as primeiras revoltas, né? Que era o quê? Voltadas contra as próprias máquinas, professor, que chegavam substituindo os homens. Entre o quê? Olha o slide, deixa o slide, Billy Paul. Entre 1760 e 1780, as primeiras revoltas de operários foram registrados em centros urbanos da Inglaterra, que vai justamente, sucessivamente, ligar à criação do quê? De sindicatos, isso mesmo, sindicatos que vai chegar aí, agora pode trazer para mim, dos sindicatos que vai justamente o quê? Brigar por essas causas das desigualdades dos trabalhadores na busca do cumprimento das leis. Agora vai lá o professor Alamin se despedindo nessa aula maravilhosa, professor, vai lá, se despeça. Professor, deixa eu me despedir aqui de uma forma bem diferente aqui, gente. Olha, somos um país laico. E por ser país laico, a gente realmente fala, professor, de várias coisas. Hoje o professor Rigoletto falou do yoga na aula dele, a gente viu consciência negra. Então eu queria deixar uma mensagem especial aqui, 15 segundinhos, professor, 15 segundinhos, professor. Vá. Só para minha amiga Vanessa, Provérbio 3, né? 1 e 2, que diz: filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos na tua vida e paz. Isso é para você, Vanessa. Feliz aniversário. Vanessinha, olha, mais um beijo para você, gente. É sempre fazer uma alegria, uma satisfação estar aqui toda sexta-feira trabalhando geografia. Olha, direita, esquerda, hein? Rostinho lindo. Vai se despedindo aqui para vocês. Um forte abraço. Excelentes estudos, pessoal.